F90BR, torcida do Flamengo, manda pra gente que nome seria um bom nome. 73% dizendo que não gostariam de ver o Cuca no comando do Flamengo. Se o Cuca veja um troço desse aí, eu não aceito. Não vou. Não, mas tem que saber se o Flamengo quer também, né? Não, tô dizendo o seguinte, se não vem aceita convite, pra saber se o Flamengo quer fazer convite. Se vem o convite, ele já vai começar trabalhando com rejeição grande da torcida. Mas uma coisa que é importante frisar, a torcida não tirou essa rejeição da cabeça, né? Não. O Cuca não tem um passado animador de convivência com o Flamengo. Mas o Cuca é um técnico que ele muda de patamar de uns 5 anos pra cá. Mas essa enquete é pro torcedor, e eu entendo a cabeça do torcedor. Sim. O torcedor sabe quem foi o Cuca lá de trás, o torcedor sabe quem o Cuca falou, o torcedor sabe quem o Cuca provocou. Então o torcedor tem o direito de olhar pra figura do Cuca e falar, esse cara eu não quero. Não foi tirado da cabeça do nada, porque mas ele o poderia Fernando defendeu, eu vou ser contra. O Zé defendeu, não. Não foi tirado Pedro, nada da cabeça. A torcida do Flamengo podia ser um pouquinho, ter um olhar mais amplo. Olhar, por exemplo, o trabalho do mas tivesse olhar mais amplo, já tinha desistido de Jesus, já tinha pedido troca na diretoria, já tinha questionado a estrutura do futebol. O torcedor quer o imediato. Esse cara aí, não quero, sai. O outro, pode ser. O Jesus, é meu... O torcedor é assim, infelizmente. A gente não pode cobrar uma racionalidade, uma frieza que a gente tem que ter, entendeu? Então, se o Cuca é contratado, vamos supor que ele seja contratado, já vai chegar com rejeição. E da parte da torcida. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. É uma torcida que sabe atrapalhar o time. Ela sabe, ela atrapalha o time como ninguém. Ela cobra, né? Pois é, porque ela cobra. Cobra no momento que não deve ser cobrado. O time tá jogando, tá tentando performar, né, como fala o Zé. E a torcida, ao invés de ajudar, atrapalha. Aconteceu isso ontem com o Botafogo, no Newton Santos. A torcida atrapalhando o time. Era o Galindo? Eu acho que o Galindo tava puxando as vaias. É? Eu acho. Aqui, ó, o Lício fala assim, Dorival Júnior. Lício Júnior, hashtag Lício. Lício, bonito nome. Dorival Júnior, tem gente falando que o Vojvoda é um bom nome. A Central da Nação fala assim, o nome é Leonardo Jardim. O Vojvoda não cabe nisso. Não cabe? Não, por quê? Vai precisar de tempo. O Flamengo não quer tempo. O Flamengo quer resultado pra semana que vem. Outra coisa. O Vojvoda vem de Fortaleza, uma outra realidade, outro tipo de trabalho. Vai demandar tempo, vai precisar conhecer elenco, vai precisar desenhar. Mas imagina, o torcedor do Flamengo vai aturar esse papo? Não. O torcedor do Flamengo, o técnico do Flamengo, Daniel, ele já chega demitido. Ele só vai negociando quanto tempo vai demorar. Mas é verdade. O treinador do Flamengo, ele chega demitido. Ele chega demitido. Ele chega demitido. Eu gostei. Ele trabalha pra adiar essa demissão. Essa é boa. Vai dar forte, eu acho, hein? Mas é verdade. Acho que vai. Vai dar verdade, mas é verdade. Vai O Rogério Ceni, o Twitter. Domi chega sob desconfiança. Ou ele repetia tudo que o Jesus fizesse, ele estava demitido. O Ceni chega desconfiança. Pô, nem o título deu pra dar uma Pode apaziguada. repetir tudo que alguém já fez e não dá resultado também. Dani, o Flamengo teve o Jesus, depois ele Domi, teve o Domi, que era o Ceni. auxiliar do Guardiola, chegou com o grife. O Ceni, Os caras não tinham a menor convicção. o Renato Gaúcho. Do auxiliar do Guardiola. tá? E Renato Gaúcho. E agora contrata o Paulo Souza. O Flamengo não pegou nenhum treinador que você fala assim, pô, esse cara aqui não tem lastro pra dirigir o Flamengo. O Flamengo pegou sempre os melhores. Claro, seria ideal contratar o Guardiola, o Ancelotti, o Klopp, o Tuchel. Seria o ideal. Você lembra de uma entrevista, rapidinho agora, só pra explicar um pouco disso? Fala. Você lembra de uma entrevista que o Domi deu, pouco depois Quando ele saiu? de sair do Flamengo? Acho que, se eu não me engano, foi aos colegas da Globo, acho que foi o André Hernando. Ele deu uma entrevista que ele toca numa série de feridas, que o problema do Flamengo não é bola, não é elenco, é o Flamengo interno, é o ambiente. Aí lá atrás acharam que o Domi era maluco. Demoraram quase 2 anos pra entender. Ele falou alguma mentira? Não. Todo mundo que você conversa, que você trabalha, que você fala, o problema não é a bola, não é o gramado, não é a estrutura, não é o elenco, não é o investimento, o salário está em dia, né? É a estrutura, é o ambiente. Mas aí vão achar que mandar o Paulo Souza embora vai resolver tudo. Não vai, Dani. Vai estar todo mundo lá. É o conselhinho do futebol dando pitaco, é a diretoria que não gosta do Braz, é o Braz Espíndola se agarrando no treinador. Não é por nenhuma convicção de trabalho, mas é porque se ele for embora, meu trabalho também é um fracasso. Então, deixa eu botar uma informação aqui nessa roda pra gente continuar esse debate. Eu quero ouvir também o prático Zé. E os conselheiros agora querem ser remunerados, sabia? Tem isso? Tem. Não, a informação que eu ia trazer era outra. É a informação de que, assim, para mandar... E, assim, a gente tá aqui demitindo, né? Falando em demissão do Paulo Souza. Não, então, vou só colocar pra não parecer que a gente tá pedindo a cabeça. Você falou sim, trocaria. Não, eu sou a favor de trocar. Não, eu sou a favor de trocar. Sou. Mas eu vou colocar no seguinte aspecto. A gente não está aqui pedindo a demissão porque a gente analisa. A gente não tem o poder de comandar uma diretoria. O que eu vou colocar agora como informação é o seguinte. Se por acaso a diretoria quiser fazer esse movimento,
Hoje, ela precisa ter um outro treinador já contratado. Porque a comissão permanente do Flamengo, ela hoje não existe para assumir o futebol profissional. Mas por quê? O técnico do Sub-20, ele acabou de subir do Sub-17. Mas por quê? Então não tem nenhuma transição, um interino para segurar ali até que se escolha um novo nome. Então acho que Bota o isso... Diego pra dirigir o time. Não, mas por quê? Bota o Diego Ribas. Por quê? Porque lá no final do ano, quando estavam perdidos, falaram, vamos entregar, tô desesperado, vamos entregar o departamento de futebol pra alguém e pedir pra reformular. Porque não tem nenhum planejamento, Daniel. Você quer me convencer que tirar o técnico que vai mudar essa estrutura viciada do Flamengo? Não Então vai. é isso, vai de encontro à questão da... Por isso que eu falei aqui, é muito mais fácil você jogar nas costas agora do Paulo Souza. Mas o Paulo mole, Souza tem que fazer mole, reformação é mole. do que bater no peito e assumir aquilo, aquilo que a diretoria teria que ter feito. Porque seria muito mais fácil o Paulo Souza chegar com a área já limpa. E aí você analisaria o trabalho dele em campo. Você começa a fazer o negócio. Ele teve que fazer o trabalho sujo. Não, ninguém tá batendo pau pra diretoria aqui, ela errou. Não, mas eu tô dizendo por que a diretoria hoje segura o Paulo Souza. Porque com resultados melhores do que o do Paulo Souza, o Domi foi mandado embora. Sim. Não, o Ceni saiu, todos eles. Bora. Mas, ô Zé, o que eu fico pensando pra te escutar também diga. Eu sinceramente, eu tive um insight. Lá vem. Não, é a história do Diego Ribas. Eu colocaria o Diego para dirigir o time nesse momento. Uma transição com ele. O Carpegiani começou assim, vocês lembram disso? O Carpegiani tinha acabado de parar de jogar. Imagina, pode, gente. né? O Diego Ribas tem Hoje contrato você até o tem- fim do ano como jogador. O Flamengo Já tem uma mais licença. Vamos supor, né, que Tem a tem licença, a possibilidade, tal, que o Diego futuramente tenha esse interesse e tal. Hoje você tem que ter licença, né? Não, e ele tem que se preparar pra ser treinador, não é assim? Não, mas ele, imagina, eu concordo com você, mas ele tem conhecimento. Já trabalhou com vários treinadores, no Brasil e na Europa. Ele sabe dar um treino. Se fosse assim, o Guardiola tinha sido campeão do mundo. O auxiliar do o Guardiola, não, desculpa. O Domi tinha sido campeão do mundo. Mas eu fui voz solitária na época de demitir o Domi. Eu demiti o Domi por causa de um 5-0 que ele tomou na Libertadores e de um outro jogo. O trabalho dele não era ruim. Não era ruim. Não era. Pra mim, ele foi demitido de maneira injusta. Na época, eu disse isso, torno a dizer agora. Agora, eu me lembro o Carpegiani, no Flamengo, começou assim. Ele tinha acabado de parar de jogar futebol, assumiu o Flamengo e foi campeão do mundo. Campeão carioca. Outros tempos, né? Sim, campeão carioca. Mas por que outros tempos? O que muda? A licença? Não tô falando de licença, não. O futebol está mais tático hoje? O Carpegiani conhece menos? Entendeu? O Diego é um cara que jogou na por isso Juventus, que eu quero- futebol alemão. E a última passagem do Carpegiani, se não foi pelo Flamengo, né? Ele foi mal. Não, mas ele assumiu para ser diretor. Aí ele quebrou o galho. Não, você pode ser meu treinador enquanto Mandaram eu estava... ele Mandando ele embora. Lembra? Exatamente. Ô Zé, não, eu quero te ouvir aí, o Prati pode ir na sequência também, porque eu acho que assim, é óbvio que a gente vai fazer uma lista de erros dessa diretoria aqui, vai pensar em reformulação, vai olhar para as peças que a gente já colocou em vários momentos. Eu vou trazer isso para dentro do campo, pensando em resultado, pensando em todo o investimento que a gente fala que o Flamengo já fez, pensando em um time que no ano passado já não ganhou o que se esperava. Precisa agora olhar. Oitavas da Copa do Brasil, tem sorteio 3 horas da tarde. Oitavas de Libertadores. O Campeonato Brasileiro está escorrendo aqui, ó. Se não fizer alguma coisa para melhorar o futebol agora, vai ser mais um ano sem resultado. Sim. Dentro de um vestiário, dentro de um clube, o que você acha que mudaria agora esse Flamengo dentro do que é viável, tá? Não dentro do que era o ideal. O viável seria a mudança de treinador. Agora, nesse momento o mais simples e o mais rápido possível. Do dia pra noite. Do dia pra noite. Por quê? Porque você muda o ambiente do time. Você muda o ambiente do vestiário. Você gera uma nova expectativa, que é o fator novo, né? A forma de jogar. Eu acho que principalmente o ambiente do vestiário, porque me parece que o ambiente não está muito legal. Eu sempre costumo dizer sobre as comemorações, né? E aí eu também tenho que relembrar sobre os gols sofridos. Sim. Já não é a primeira vez que você vê um Flamengo tomar gol, a defesa, os caras todos cabisbaixo, aí acaba o jogo, o treinador, ao invés de dividir um pouco a responsabilidade, joga toda a responsabilidade nas costas dos jogadores. O episódio que aconteceu sobre a falta de comunicação entre Paulo Souza, diretoria, Diego e tal, isso num clube profissional, isso é inadmissível, então não pega bem, né? Todo mundo errou ali, então assim, o ambiente, você já percebe que o ambiente tá trabalhando contra. Mas tem uma coisa, Zé, que eu acho que é muito desrespeitosa, que assim, a gente normaliza isso no futebol, porque a gente fala assim, o futebol é assim, então.
Se há uma história, ou uma informação, ou uma ideia de que amanhã é um ultimato, eu acho que é um desrespeito ao Paulo Souza. Mas porque ele essa tá história do ultimato trabalhando é o assim, seguinte, então, Zé, mas aí é ultimato. Digamos que ganha do Bragantino. Aí o ultimato vai ser no final de semana. Sim, mas há quanto tempo tá sempre na nossa limite, né? Mas quanto tempo ele está trabalhando assim, Prats? Se você analisar, veja bem, quanto tempo? Friamente. Ele está trabalhando Mas se fosse assim, ele tinha caído no final de semana, não? Não, ele não caiu porque o Flamengo tem que... O Flamengo já paga o Domi, já vai pagar o Rogério e tem que pagar mais uma multa se mandar embora. Quase 8 milhões nesse momento. Sim, mas se há uma conclusão, ou se quem contratou falou o seguinte, não, a gente errou, o resultado não era o que a gente esperava, enfim, vai sobrar para ele, ficar adiando uma semana, 15 dias... Mas só que é o seguinte, analisa aí, eu sou o Marcos Braz e o Spindler, eu contratei o Domi, não deu certo, mandei embora. Eu contratei o Rogério Ceni, mesmo ganhando o campeonato, o brasileiro, eu tive que mandar embora, porque estava faltando alguma coisa. Contratei o Renato Gaúcho foi embora. A minha aposta era o Jorge Jesus deu para trás, não teve coragem de assumir a conversa lá, bater de frente com o Benfica, como ele fez com o Flamengo, e o que aconteceu? Agora nós vamos trazer o Paulo Souza. Para quê? Vamos reformular tudo. Por que já não fizeram a reformulação? Não, isso eu concordo com você. Então, assim, você tem a assumir a culpa das contratações que não deram certo e não foi uma contratação apenas, foram 3, 4 contratações em relação às escolhas de técnico, porque se você observar o Domi tinha mas ele parece muito o Jorge Jesus. Não parece, porque o Jorge Jesus era movimentação, o Domi posicional. Rogério Ceni era mais tático, tá faltando tática, colocaram tática, mas o ambiente com o Rogério Ceni já não era muito legal. Tanto que ganha o campeonato no Morumbi, os caras estão comemorando, comemoram no mesmo instante, tem fora Rogério Ceni. Né? Depois vamos contratar o Renato. Aí tinha ambiente, mas a tática já não é a que agrada. Sabe, aí o Renato já começou a dar aquelas indiretas com o departamento médico, uma série de coisas. Aí agora vamos contratar. E eles não sabiam que eles contratariam. Né? Então, esse que é o grande problema. O ambiente, como que é o ambiente? Por que essa diretoria não manda embora o Paulo Souza? Multa, não vai assumir, porque se mandar embora tem que bater no peito e falar, eu errei de novo, mais uma vez. Eu não sei se esses caras estão dispostos a isso. Nessa última partida, proibiram os jogadores de falar. E coincidência ou não, só foi falar o Paulo Souza. Cadê a diretoria para falar? Sobrou só para ele. Por que a diretoria não veio a público? Vem cá, olha, porque se o jogador não pode falar, se é só o treinador, a diretoria tinha que vir a público. Tinha que vir a público. O Marcos Braz tinha que vir a público. O ultimato não resolve o problema de ninguém. Infelizmente, o Pedro foi muito feliz, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Todos os treinadores que irão trabalhar no Flamengo, se não jogarem um bom futebol, eles serão mandados embora. Então, mas quem avalia esse bom futebol? Essa diretoria que vai avaliar? A torcida. A torcida, porque a torcida hoje, é verdade, que o Pedro falou, tem muita... É verdade mesmo. Enquanto você não tiver uma unanimidade, é muito difícil. Um mínimo de futebol bonito, um mínimo de futebol mais parecido com aquele do Jorge Jesus. Unanimidade no futebol é título. É isso. O Ceni foi campeão e não ganhou. Não é só isso. Infelizmente, o Flamengo, aí eu coloco a questão... O Corinthians funciona e aí eu coloco a diretoria do Flamengo nesse aspecto, como o seu Sormani falou, mas por que gente, vocês têm que parar do Jorge Jesus. Mas a diretoria alimenta isso. Porque no primeiro que vai ser mandado embora, Jorge Jesus. Vem a público e fala, não é Jorge Jesus, não tem mais, ele encerrou, porque ele se comportou mal quando ele estava aqui, ele usou o Flamengo. Ela é muito quieta, né? Ela é muito quieta, ela não apaga incêndio. Ela, ao contrário, ela joga pelo contrário, ela joga mais alimenta todas essas especulações em torno no caso aí do Jorge Jesus, entendeu? E teve um outro caso também, foi o próprio Jorge Jesus, que ninguém falou nada, né? Aquele episódio que ele falou, estou disponível até o dia 20 de maio. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. O cara brinca com o Flamengo. Ele brincou com o Flamengo, porque ele prejudicou o Flamengo. Se ele é tão flamenguista, se ele gosta tanto do Flamengo, fica quieto. Exatamente. Quer que eu te conte a última? O Jorge Jesus não gosta do Flamengo, o Jorge Jesus gosta dele. Sim, mas é isso. Gosta dele. Só que assim, se eu sou o Marcos Braz, se o Jorge Jesus dá uma declaração dessa, ainda mais onde foi, né? Sabendo das questões políticas. Peraí, Jorge Jesus, vem cá. O Flamengo é mais importante do que você. Você está se colocando à frente do Flamengo. Peraí, como instituição, o Flamengo é mais do que você. E outra, nós não estamos interessados em você. Mas por que ele não falou isso? Chega e fala, né? Chega e fala. Peraí, você está representando 40 milhões de torcedores. Você está representando uma torcida fanática, a maior torcida do Brasil.
tenha responsabilidade nesse aspecto. Mas a diretoria não falou isso porque quando ela vai a Portugal em dezembro, ela queria ainda. Sim, então por isso que eu estou dizendo que ele não manda embora o Paulo Souza. Por isso que o Paulo Souza vive na corda bamba a todo instante. Porque essa diretoria não tem convicção. Porque em momento algum ela defendeu... Zé, e não tem também uma opção. A partir do momento que você puxou ali a hashtag, foi muito legal. Como é que tá a nossa O Jardim... coloca aí a parcial pra gente em relação ao Cuca, mas só pra ler aqui. O nome do Jardim tá aparecendo muito aqui, o Leonardo Jardim. Vai ser o novo Domi, vai ser o novo Paulo Souza, ou vai ser o novo Jesus? Aí é parcial, ó, 75% dizendo que não gostaria do Cuca. O nome mais factível hoje, a curto prazo, seria esse. Porque o Cuca chega pra trabalhar já. Mas assim... O Cuca chega conhecendo o nosso futebol. Mas eu acho que precisa entender. O Flamengo quer? O Cuca quer? Não. Eu acho que não quer. Porque esse tempo de adaptação seria mais curto com o Cuca nesse sim. Porque ele já conhece. Ele já conhece. Você vai trazer o Jardim pra cá. O Flamengo aposta isso no Ceni, inclusive, na época. Não dá pra ir à Europa. Qual é o melhor nome de futebol brasileiro atualmente? Aí é o Ceni. Eu vou no Ceni. Você quer outro nome? O cliente teve pro Ceni, até contigo. Quer outro nome? Quer outro nome? Que você ponderou aí, eu acho que você tem razão em algumas coisas. O Vojvoda, ele já tá aqui. Agora, você vai tirar ele do Fortaleza? Ele sairia do Fortaleza? Qual é o perfil dele? Eu acho até que você não deveria fazer isso. Eu acho que deveria haver ética entre os clubes. Entendeu? Você tem que pedir autorização. O real e o ideal. Chega pro Marcelo Paz e fala assim, Marcelo, eu estou interessado no Vojvoda. Quanto é a multa? Você negociaria? Posso conversar com ele? Não. Porque ele está fazendo um trabalho aqui que a gente entende que é um trabalho a longo prazo. E seria o segundo treinador, hein, que o Flamengo tiraria do... O Giovanni Ferrari levantou o Sampaoli aqui, hein? O Giovanni Ferrari levantou o Sampaoli na hashtag. Não, o Sampaoli classificou agora para... Acho que ele está na Champions, né? Foi vice-campeão francês. Foi vice-campeão francês, ele está na Champions, está cheio de moral lá. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu ia contar, só pra gente não perder o gancho, falando do Jorge Jesus, o José fala da maneira como ele se coloca, né? Agora ele tá na Turquia, Prates, não e tem ele como começa ser contratado o Jorge a pensar... Jesus agora. Não, tá contratado pelo Fenerbahçe. Pelo contrário, ele agora pensa em reforços para o clube que ele comanda e o Bruno Henrique é o nome da lista dele. Mas ele não gostava tanto do Flamengo? Eu achei que ele ia preservar Ele gosta tanto que ele quer o Bruno Henrique perto ele dele. gosta do trabalho dele. Você quer o quê? Ele trabalhou com o jogador, que jogou com ele, que não jogou com ninguém. Não vai pedir? Mas eu acho normal isso. Não, o Bruno Henrique jogou bem no Você acha normal? Mas não que jogou com o Jorge Jesus. Não. Mas é bom deixar claro. O Bruno Henrique... Eu acho normal, Dani. Porventura viesse no segundo semestre de 22, não é o Bruno Henrique de 19. Não. Nenhum deles. Vamos deixar isso bem claro. Nenhum deles mas é absolutamente normal. Mas o Bruno Henrique, quando ele chega no time, a primeira temporada dele, ele arrebenta. Eu acho assim que no Santos, também na segunda. Foi assim no Flamengo. Aí na segunda temporada dele teve problema no olho e tal. Não, minha pergunta abre-se negociação se vocês são o Flamengo hoje? Sim, claro. Negociariam? 31 anos? Sim. 31 anos? Claro que sim. Uma coisa assim, a revolta do torcedor, que já tá com ranço em relação ao que foi a história, sonha com a volta do Jorge Jesus, ponto. Outra coisa, o Jorge Jesus, contratado pelo Fenerbahçe, ele vai indicar jogadores ou que ele conhece, ou que jogaram muito bem com ele. Isso é absolutamente normal. Claro, isso é. E se ele acertasse com o Flamengo, ele poderia indicar alguém que ele indicou pro Benfica. Só fiquei assustado porque ele amava tanto o Flamengo. Quem? Não, esquece isso daí que ama muito. Isso daí é conversa mole. E outra coisa, quando a gente acompanha o noticiário, porque o Flamengo tá mirando, Everton Cebolinha, então o Flamengo sabe que por aí ele vai ter que se mexer daqui a pouco. E você tem a oportunidade de fazer dinheiro no jogador de 31 anos, porque tem um rapaz lá que está chegando... menos de 4 milhões, né? Se ele vendeu o Cebolinha, o Bruno Henrique, o Benfica não vai vender por menos de 20 milhões de euros, não. E você acha que o Flamengo venderia o Bruno Henrique por 20 milhões de euros? Não, de jeito nenhum. Pela idade, não tem revenda depois. A partir de quanto negociaria? Porque eu entendo que assim também, é um jogador importante, você tem ali, pensando em campo, tá? A transição do Lázaro ainda... Desculpa, Dani, desculpa te interromper. Nada, imagina. Quantos anos de contrato tem ainda o Bruno Henrique? Não sei te dizer, mas não é no final desse ano, é mais novo. Não é no final desse ano. Chita vai olhar pra gente. Ele tinha renovado, Chita vai olhar pra gente. Não vence agora, tá? Mas um jogador de 31 anos, que foi comprado por menos de 4 milhões. Por quanto se vende pensando... Já entregou 5 vezes isso em campo. Já mesmo. O contrato é até dezembro de 23. Por quanto se negocia então já pensando no Flamengo? Porque assim, o Lázaro tá ali, é bom jogador, mas está em preparação para assumir essa posição. O Flamengo precisaria contratar um ponta esquerda. O Lázaro não
tá nem pra mim, não tá nem fazendo a mesma coisa. Então precisaria contratar um ponto esquerda. O Marinho lá. Não por acaso a gente... Pela esquerda? Pela esquerda, pela direita, põe o Marinho pra jogar. Nossa. Quando tentaram o Marinho pela esquerda, não Sim, mas eu tô dizendo, mas tem. Você acha que daria pra não contratar um jogador? Não, tem que contratar. O preço dele? Eu tô falando que o Não, Flamengo o já contrato contratou. tá Dezembro de 23. Você está escrevendo Já aqui. falei aqui. É o que eu tô dizendo do Marinho, é que o Marinho foi contratado pra jogar. Foi. Não sei se tá virando Mas não o nessa último ano posição. Eu não dele. sei quanto que é a Contratado. multa do Bruno Henrique, hein? Eu não sei quanto que é a multa Mas a dele. minha questão é essa, por quanto se negocia o Bruno Henrique? A partir de quanto é válido negociar o Bruno Henrique? Eu não sei Quanto que o especificar. Bruno Henrique custaria hoje? Com a idade que ele tem, eu não acho sei que se- não pagariam mais do que 6, 7 milhões. Eu não por sei ele. se bate 5 dias, mas é difícil precificar. Menos né, que o Dani? dobro? Difícil precificar. Pagou 25 milhões de reais o Flamengo quando comprou. Acho que foi quase 4 milhões de euros. Isso né? aí hoje é Esse 5 de negócio. euros. Isso hoje é 5 de euros. Sabe chorar, pô. Mas é difícil precificar, né? Agora, assim, Agora nós é temos um uma jogador de coisa. 31 anos que é muito difícil você fazer dinheiro a partir dessa janela pré-encerramento desse contrato. E se você tem um clube querendo investir, um treinador querendo a qualquer custo, tá a hora de fazer negociação. E o Flamengo que começa a entender que essa turma aí já não é a turma de 19, que em algum momento você vai precisar se desfazer para repor certas situações. Pedro, no Transfer Market, que é um site que os times europeus usam para Prevê valor de jogador, né? 6 milhões de euros. Ah, mas não. É o valor dele. Eu acho que Eu não venderia o Bruno Henrique por 6 milhões de Você não euros. venderia? Eu venderia por muito menos até. Então, quando é? Você não vai vender por 6. Eu não venderia. Você não vai vender por 6. Final do ano ninguém vai te pagar isso. Meio do ano que vem é pré-contrato, ninguém te paga. Então você vai, porque você gosta Mas muito você tá dele, falando como se ele não entregasse. Ele ainda é importante pra posição que ele joga. Dani, mas eu acho que Jogador. você tem 6 milhões de euros, você está pensando em reposição, em rejuvenescer elenco, você prometeu o negócio de reformulação, Se com eu acho que 31 não é um absurdo você se- fazer uma negociação com o Bruno. Se com 31 E outra ele vale coisa, 6 qual é o Bruno milhões, desse com ano, 32 ele vai valer menos. Você trouxe a Não é o informação Bruno mesmo de aqui. 19. Ele tem, Bruno- ele não, tem eu já Bruno esse ano uma... não entendo, engata não. 10 jogos. Eu estou aqui me travestindo Bruno. de torcedor do Flamengo. Jornalisticamente. Não, se eu fosse torcedora do Flamengo, eu não ia querer negociar o Bruno de jeito nenhum. também não E eu entendo Eu venderia o Bruno, eu venderia o Bruno. Coincidência ou não, você acabou de falar que não não venderia. Não, eu tô falando foi por uma este coincidência, valor. claro. Por este valor. Jornalismo, gente. Olha, essa mesa hoje tá perigosa. Vocês estão tentando me difamar aqui perante ao público, entendeu? Rafael Prati, você concordou comigo. Não, eu tô com você, Dani. Depois da paçoca é difícil discordar, né? Porque a gente já viveu aqui hoje. Expectativa é igual paçoca, de repente do nada esfarela tudo. Fala, Sormani e fala Prati na sequência. Eu se fosse o Landim, eu negociaria o Bruno por 15 milhões eu negociaria. Ah, mas aí é inviável, eu acho que ninguém vai Por pagar. menos do que isso, não vendo. Não vou vender. Quando o contrato dele Reais terminar... ou euros? Euros. Euros. Acho difícil. Eu concordo com você. Porque se joga mais 5 em cima, você traz o Cebolinha. Entendeu? Os 5 seria do quê? Daqueles 10 milhões, você iria gastar com o Andrés Pereira. Tem um aspecto aí, senhor, Entendeu? que a gente não pode tirar do contexto. Se o treinador que trabalhou com ele está indicando, o treinador vai fazer uma força para contratar. Talvez ele queira que o clube que ele esteja trabalhando, no caso de Jorge Jesus, pague mais do que talvez o mercado eu esteja acho- mas oferecendo. eu- É a isso chance também. também. Mas eu acho que Mas tem é isso isso Por também. isso eu- é fácil precificar. Mas eu acho que nem o Fenerbahçe, com a pedida do Jorge Jesus, eu chegava assim, quanto vocês querem, Flamengo? Ah, eu quero 10 milhões. Não. Jogador de 31 anos. Mesmo com o treinador fazendo força. Mesmo com... Não. Eu acho que ele não deve, Porque né? você pega, a gente você nunca sabe, né? volta a dizer, Ainda mais você que pega aí você os saber 15 qual é o milhões, histórico bota desse assim, você treinador. traz Cebolinha, pô. Essa região não vê. Não, mas aí eu acho que tem que Porque o pensar no que é problema, viável. porque os times europeus vêm aqui, tá bom, qual é o valor? Ah, quero 10 milhões de euros, tá bom, vem cá, vamos analisar. Quantos jogos ele jogou? Qual o número de lesões ele teve? Qual a participação dele? Porque o futebol europeu não vem aqui analisando o Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo. Eles são técnicos. Coloca a tela do BH de novo, por favor, enquanto o Zé tá falando. São técnicos específicos naquilo que eles desejam e o que eles precisam. Vai ser um jogador que vai chegar de cara e vai me dar um retorno técnico? Vai chegar e vai fazer a solução vai resolver todos os meus problemas? Vamos analisar. É isso. Eles não vão ter a empolgação e nem a paixão do torcedor flamenguista. Eles serão técnicos na análise. E aí pesa muito. 31 anos, 10 milhões de euros. Repara no número 12 de milhões jogos, euros. temporada a Sim, temporada. vai caindo por conta das lesões. Esse número de lesões, ele joga 3, na quarta ele sente. Nós estamos vendo esse Mas é um esse negócio. jogo Mas em Lá na compensação- Europa, ele vai jogar menos. Sim. Ele vai jogar menos. Então, depende. Entendeu? Mas como então eu acho que ele vai ser preservado
e vai ter condições de render mais. Porque o 2019 é fora da curva, né? 35 gols. Mas o treinador que fez isso fora da curva pode estar pedindo agora. É isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Porque 2020 e 2021 não é o Bruno Henrique do Jorge Jesus. Ele ganhou, né? Entendeu? Ele ganhou o melhor jogador da Libertadores. Sim, melhor jogador Ele era o daquele cara, Flamengo ele era o melhor jogador. Eu acho que o Prats falou uma coisa certa. Prat não era. O Prats Não acredita nisso, não. Não, eu acredito que depois você me abriu os olhos. Porque eu falei assim, Prats, o Anrúlio, sem a bola. Flamengo. Entrega a bola pra ele. O que acontece? Não, ele é bom sem a bola, seu mano. Ele é melhor sem a bola, mas ajuda. Flamengo. Bruno Henrique, o que eu quero dizer é assim, calma, ninguém vai mudar de canal, porque a gente tá fazendo essa digressão aqui, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, o Jorge Jesus, ele pode perfeitamente, na hora que ele fez o contrato com o Fenerbahçe, ele pode ter colocado isso, escuta, eu quero isso. Pode. Ele pode ter feito isso. Pode mesmo. E o Bruno Henrique custa quanto? Sai, acho que por uns 10, 12 sai. Beleza. Aí o cara fala assim, não, eu quero 15. Pô, gente, quem ia pagar 12, paga 15. Pode acontecer. Pode acontecer. E o Bruno Henrique é um jogador que ele tem, embora ele utilize muito ali o lado esquerdo, ele entra, ele faz ali o facão, como gosta de dizer o Pedro, para jogar ali por dentro também. Já atuou como... Não, você falou, Isso você fala mesmo. Fala assim. Isso você fala. Fala assim. Facão é a coisa mais antiga, vocês tratam como debate. Facão quem faz é o Gabriel. Fala assim. Facão quem faz é o Gabriel. Mas aí, seu Facão quem faz é o Gabriel. Mas aí Ele, eu trago... bola parada, ele é muito importante. Mas aí eu trago uma outra situação para o deboche, senhor. né? Quanto o Benfica pagou no Cebolinha. 20 milhões. 20 milhões. O senhor hoje vai pagar 15 milhões no Bruno, com 31 anos, ou o senhor prefere pagar 15 porque o Cebolinha, teoricamente, está desvalorizado? Está desvalorizado. Porque não foi. Pode ser. Pagar no Cebolinha porque tem 21 anos, 22, acho que 22 anos, progressão para futuro. O Cebolinha trabalhou com o Jesus no 26 o Cebolinha, tá? Não tem 22 mais não. 26. Correu essa informação de que o Cebolinha poderia ir pro Fenerbahçe. Se isso acontecer... E o Flamengo também tem E lá você banquete pode ali. até negociar em relação ao empréstimo. Vem cá, joga um ano aqui, Não, é um ou outro. e aí nós vamos Mandar uma ver o que vai mensagem pro meu acontecer. amigo português lá. Manda, fecha aí, Pedro. Porque a minha questão eu acho que se o Bruno sai, você precisa contratar alguém para aquele lugar do campo. Eu acho que o Flamengo já está pensando no que fazer por ali, né? Porque quando você sai, a informação, querendo ou não, se é sondagem, se é contratação, se é mapeamento de mercado, alguma fumaça o Flamengo está olhando ali para esse setor, para esse corredor esquerdo do campo, vamos dizer. E também, Dani, a gente já está falando de um Bruno, de um elenco, você está olhando reposição e rejuvenescer e cobrando reformulação em todas as áreas, não tem mais o intocável ali. Talvez o Gabriel seja uma situação de ter um pouco mais de longevidade de utilização ali. Depende mas o da resto, proposta também, né? Não estou falando em caso de quem fique. Sim. O resto você tá olhando para frente, você não está mais se apegando àquele 19. Quem está olhando para trás é o torcedor. Você tem que analisar, né? Você tem que analisar o contrato de Everton Ribeiro, quanto tempo termina? Felipe Luiz. Felipe Luiz é final desse ano. Felipe, Diego e Diego Alves. Você tem que começar a analisar. E aí você já tem que começar a fazer a projeção futura. Eu acho que no lugar do Felipe está vindo o Ayrton Lucas. Acho que, se bem que ele está vindo... É uma outra característica também, né? É, uma outra característica. Ele é empréstimo. Ele é empréstimo. Não, você tem razão. Pode ver. Porque está vindo por causa do... Sim, aquela coisa do empréstimo. Vai, arrebenta, joga bem, o time que está lá fala assim, opa, vem cá. Mas deve ter vindo com o preço do passe fixado. Não sei. Eu acho que o Flamengo não faria essa bobagem. Não lembro. De trazer, recuperar o jogador e depois não tem como comprar. O Santos fez isso pro Flamengo com o Jean Lucas. O Flamengo fez isso A negociação do Bruno Na Henrique. negociação do Bruno Henrique. Jogou na direita, voltou pra Inglaterra, me fugiu o nome agora. Quem? O Kennedy. Kennedy. O Flamengo fez isso com o Kennedy. Veio, jogou, tudo bem que não rendeu o que você esperava, mas o time pediu de volta e falou, beleza. Sim, mas o Flamengo não teve interesse em contratar. Talvez ele tenha vindo com o preço do passe fixado. Pereira. Sim. Passe fixado. Se o time quiser a volta, ele retorna. Há quem diga por aí que o JJ também está olhando o Andrés Pereira. Aí a torcida do Flamengo vai gostar, porque implicam com o menino que joga bola. Eu acho exagerado. Bota aí os relacionados pra gente pro intervalo, por favor, do jogo de amanhã contra o Bragantino. Fala. O amigo meu aqui, o português, o Luiz Avelanz, lá do Record, ele falou que o JJ quer mesmo o Bruno Henrique, não é o Cebola, não. Não é o Cebolinha. Ele quer mesmo o Bruno Henrique. Ele quer o Bruno Henrique. Entendeu? E aí, o Flamengo, para contratar o Cebolinha, foi o que ele falou para mim aqui, o problema é que o Cebolinha não quer voltar pro Brasil. E o que eu fiquei sabendo, pelo menos o que eu li, parece que o Alex vai fazer um estágio, né? Com o JJ lá no Fenerbahçe. Nosso Alex.
Aí, tá aí. Coloca aí, por favor, quem é que vai viajar para Bragança Paulista, jogo de amanhã Paulo Souza pelo vai. Campeonato Brasileiro. Ó quem vai lá. E ó, repare bem ali em cima, porque tem jogador que tá suspenso para essa partida, mas que tá na viagem, porque eles já vão direto pro Sul, que tem o jogo contra o Internacional na sequência, Vai comer né? aquele sanduba O lá que em te chamou a Bragança. atenção aí, ô Pedro? Qual é a fonte de maior numeração? Qual é a maior fonte? Paulo Qual Souza. o tamanho dele? Paulo Souza viaja. Ué, ainda bem, né? Não, calma aí. Ontem não se sabia. Você ficar... Mas esse aí você corrige. Não, mas isso aí é importante. Tô falando isso aí é importante, porque tinha essa dúvida. Não tô brincando, não. Paulo Souza comanda o time contra o Bragantino. Se vai chegar, você vai pegar um avião no meio do caminho, a gente não sabe, mas contra o Bragantino ele comanda. É, rapaz, e tá ali também, Sentindo só pra alguma gente coisinha aí destacar no ar, hein, do Pedro, hein? Tô achando que ele tá com É informação? Tá guardando informação? Vai querendo confirmar e... Não, informação Você é não é ele. baú, você tem informação, Ele pô, vai põe na pegar mesa. pegar o informação avião. que ele dirige contra o Red Bull Bragantino. Agora, se perguntar, você garante que ele dirige contra o Inter? Não. Futebol é dinâmico, ué. Futebol é dinâmico, essa frase Não, é o cara tá maravilhosa. questionado, o cara tá Diego Alves balançando. estava relacionado ali, Pra né? colocar, como não há nenhuma avaliação do trabalho, se perder amanhã vai achar que não presta mais. E se ganhar? Aí vai empurrar até o Inter. Ou seja, se ele ganhar, ele continua sem garantia nenhuma. Vai esperar o próximo. É isso. Ele tá sempre Tá certo. dependendo, o Zé fala muito isso, ele tá sempre dependendo do próximo tropeço.